Olá, meu nome é Caio Costa Neves e eu sou professor de inglês numa escola de idiomas. Eu vou falar nesse vídeo sobre a importância de aprender uma língua estrangeira, focando no inglês porque é o que eu conheço, e como ela vai afetar a sua vida acadêmica ou a sua vida profissional. Eu comecei estudando muito pequeno em cursos de idiomas onde eu morava. Assim que eu terminei o curso de idiomas que eu fazia, eu me mantive praticando com outros meios, outras fontes onde estudar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas fontes hoje. A importância de saber uma língua estrangeira, principalmente o inglês, é porque a maioria das empresas hoje tem contatos internacionais, você lida com outros países. Mas é virtualmente impossível você aprender a falar a língua de cada país separadamente. Então usa-se o inglês como uma língua franca, né? Uma língua que é usada para negócios, para troca de informações em ciências, em business, né? Transações comerciais. E o inglês é a primeira língua franca do mundo, ou seja, é a mais falada, é a mais usada. Vale muito a pena você aprender a falar inglês e, se possível, outras línguas também. O espanhol, o alemão, o francês ou o chinês, que está muito aí em alta por causa do grande mercado que está chegando aí. Sobre outros benefícios do inglês, além da vida profissional, você tem a vida acadêmica, porque mais da metade das produções científicas no mundo são feitas na língua inglesa. Além disso, várias portas se abrem. Você consegue viajar para praticamente qualquer lugar, né? Por mais que você vá para um lugar onde inglês não seja uma língua oficial, se você vai para um destino turístico, seja a trabalho, seja a passeio, alguém lá vai falar inglês. Se você for para Berlim, que é uma cidade turística, vão falar inglês lá. Se você for para Paris, alguém vai falar inglês também. Então, te abre muitas portas em questões de comunicação, de se encontrar, se achar, saber sobre a história da cidade, se guiar pela cidade, onde comprar as comidas, onde comprar bebida, onde achar os serviços que você precisa. Lógico, conforme você vai mais para o interior, é um pouco mais difícil de alguém falar uma língua estrangeira, uma língua franca, mas ainda assim vale muito a pena. Além do inglês, existem várias outras línguas que você pode estudar. O espanhol, hoje em dia, é a segunda língua mais usada para negócios, produção acadêmica e etc. Vale a pena aprender o espanhol por causa disso. Você vai ter uma boa área de comunicação mundo afora. Vale também salientar que, morando no Brasil, a gente lida com os países do Mercosul. Então você tem Argentina, Chile, Bolívia, onde você vai poder usar o espanhol também. É uma língua que vale muito a pena se aprender, principalmente se você quiser viajar pela América do Sul, que eu recomendo. Tem lugares maravilhosos para vocês visitarem. E também contato, né, gente? Contato humano é o mais importante. Além do inglês e do espanhol, se você tem ascendência de alguma outra língua, por exemplo, você é descendente de alemães, de japoneses, chineses, é bem interessante também aprender essas línguas, porque além de estar aumentando o seu leque de possibilidades aí, profissionais, pessoais, você também está dando uma olhadinha na sua ancestralidade, dando uma olhada nos seus parentes mais antigos e aí resgatando um pouco mais da sua cultura familiar. Além de você buscar um pouco mais do contato com a sua ancestralidade, você acaba podendo se comunicar com seus avós, com membros mais antigos da sua família, o que eu tenho certeza que vai agradar a eles e ajudar você a aprender também melhor aquele idioma. Quantos de vocês já não ouviram falar de alguém que começou o curso de inglês ou de espanhol e fez um período, 2 períodos e parou, e aí recomeçou de novo, parou de novo, enfim, isso acontece. Por quê? Quando você se propõe a aprender um idioma, você tem que ter algumas coisas em mente. Para que você vai usar o idioma? É importante você ter isso definido para poder guiar os seus estudos. Se você quer o inglês só para passar numa prova, você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas se você quiser o inglês para assistir um filme, para se comunicar com as pessoas, para ler materiais que te interessam e que não são traduzidos para o nosso idioma por algum motivo, aí você vai começar a reavaliar a sua postura como aluno. Qual é o grande problema
que eu vejo nas pessoas que tentam aprender um idioma. Elas acham que só ir à aula, só frequentar as aulas, já vai fazer uma boa parte do trabalho. Ou frequentar as aulas e fazer o dever de casa. Não é assim que funciona. Se você não tem uma motivação além, você vai ficar logo desmotivado, entediado, e aí aquele curso de idiomas vai passar a ser só mais um curso no seu dia. Não vale a pena fazer isso. O ideal, quando você começa a estudar um idioma, é que você procure materiais extras, não só o que o seu professor passou em sala de aula, lógico, respeitando aí o seu nível. Se você é iniciante, você não vai começar lendo filosofia no primeiro dia de aula na língua original. Mas você pode sim procurar entender algumas palavras que são mais comuns na cultura pop. Você vai aprender inglês? Procura ouvir um pouco mais de música inglesa. Procura assistir um pouco mais de filmes e séries. Tem vários serviços de streaming na internet que você pode acessar vários materiais originais. Se você gosta de espanhol, por que não procurar assistir programas de TVs dos nossos irmãos aqui dentro do Mercosul? Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Você vai acabar tendo um contato maior com a língua, uma exposição maior com a língua, porque aprender um idioma requer exposição, requer contato, e você vai estar também enriquecendo o seu conteúdo cultural, porque além de aprender uma língua, você vai estar aprendendo questões culturais desses países. Como saber se o seu idioma estrangeiro, seu idioma extra aí, é bom? Qual é o seu objetivo com ele? É o primeiro ponto. Você quer o seu idioma para conversar, para se comunicar? Então, se você consegue expressar o que você precisa e entender o que as pessoas estão te falando, ele é razoavelmente satisfatório. Você quer para uma prova? Então, o seu objetivo já vai ser outro. Você já vai ter que focar um pouco mais nos aspectos mais formais da língua, gramática, vocabulário e etc. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o nível de proficiência de vocês, a União Europeia desenvolveu uma tabelinha chamada Common European Framework, um padrão das línguas faladas na Europa. Cada uma delas tem os níveis A1, A2, B1, B2, C1, C2, e nesses níveis existem as competências de cada idioma. O que um aluno que tem domínio da língua A1 é capaz de fazer? O que um aluno que tem domínio da língua C2 é capaz de fazer? Vocês podem se guiar por aí para tentar analisar a sua própria produção, ou vocês podem procurar algum teste de proficiência da língua em questão. Esses testes geralmente dão um resultado baseado no nível que eles são aplicados. Então você faz um teste que é para o nível B1. Aí ele vai te falar, olha, o aluno é competente nisso, nisso, naquilo. Ou o aluno é competente no nível B1, mas não no nível B2. E nesse quesito é um pouco mais fácil você procurar alguma instituição que vai fazer essa avaliação para você. Ou um professor que trabalhe com essa análise, porque se analisar é um pouco difícil. Eu falei de procurar um professor ou uma prova, né, para avaliar a sua proficiência. Por que eu não falei de procurar uma escola formal? O ensino de línguas nas escolas não é tão efetivo quanto uma escola de idioma ou um professor particular. Por quê? Na escola você tem várias questões aí. Primeiro, uma língua não é uma matéria em si. Você não está aprendendo uma língua para fazer uma prova, você está aprendendo uma língua para comunicação. E na escola, mal ou bem, a língua se encaixa naquele padrão de prova. Então você tem aulas e uma prova. Isso já desmotiva o aluno num geral. Um outro ponto ruim, número de alunos por turma. São muitos alunos, de 30 a 50, por tempo de aula, para aprender a falar uma língua. O professor ele tem que analisar fluência, acurácia, o uso correto da gramática, o uso correto do vocabulário, pronúncia de 50 alunos em 50 minutos. Não é possível, né? Existem algumas escolas que são bilíngues. Então, elas ensinam algumas matérias com o uso de uma outra língua, né? Que eu me lembre agora o inglês, mas já ouvi falar também em escolas bilíngues
alemães e que utilizam a língua espanhola também. Talvez essas escolas sejam um pouco mais efetivas no ensino, pura e simplesmente porque o aluno é exposto à língua por mais tempo, que é um dos grandes problemas da escola também. A maioria das escolas tem 50 minutos de exposição à língua inglesa na semana, e aí o professor ainda tem que fazer chamada, enfim, menos ainda. Então uma escola de idiomas ela é mais voltada para isso, pelo número de pessoas ou pelo foco que ela tem, pelo tempo de exposição. É possível você procurar também um professor particular, que aí a atenção é toda sua, ou para um grupo pequeno, ou aprender sozinho, que aí precisa de um pouco mais de atenção em alguns detalhes, mas também é possível. Agora, a escola por si só é bem difícil de te dar uma fluência desejável na língua estrangeira. Como você pode aprender um idioma da maneira mais efetiva possível? A primeira dica é se atente, se agarre ao ensino de idioma que você tem acesso. Se você só tem possibilidade de estudar idioma, o inglês, o alemão, o espanhol, na escola, você vai prestar atenção naquelas aulas, porque ali você vai pegar o aspecto formal da língua, como estruturar uma frase, como usar as palavras. E aí, a partir dali, você vai ter que começar a se forçar a entrar em contato com o idioma. Por exemplo, como dito anteriormente, séries, filmes, textos. Por exemplo, dois hábitos que me ajudaram muito a aprender o inglês quando eu estudava. Eu sempre gostei muito de jogos de interpretação, o famigerado RPG, e também sempre gostei muito de jogos de videogame. Na época que eu era criança, não existiam jogos assim em português. RPG ainda tinha um ou outro, mas o grosso do material não era traduzido. Então eu tive que aprender para poder ler mais sobre ou para entender o que eu estava fazendo nos jogos que eu jogava. Por que isso me ajudou? Porque me fez buscar algo além da escola. Me fez tratar o idioma como uma ferramenta que me daria acesso a algo que me dá prazer. Ok? Se vocês tiverem algo que agrada vocês, que vocês gostam, se vocês gostam de futebol, por exemplo, por que não procurar informações, notícias sobre os campeonatos europeus? Principalmente na Europa, você vai ter informações em inglês, em alemão, em espanhol, em francês. Então vocês têm aí uma bandeja muito sortida de fonte de onde procurar informação. Ah, mas eu não gosto de esportes, eu gosto de arte. Louvre, na França. Eu gosto de engenharia. A Alemanha é bem conhecida pelas produções de engenharia, né? Volkswagen, ou produções de conteúdo acadêmico em engenharia também. Também tem outras estratégias que vocês podem ter, que é YouTube. O YouTube tem vários vídeos de youtubers que são brasileiros e viajam para esses outros lugares e falam de aspectos culturais, ou de youtubers de fora que vieram para o Brasil, se encantaram pelo país e agora ensinam o idioma deles no canal deles. É uma outra fonte de contato com o idioma por fora. É importante esclarecer aqui que essas estratégias de ver filmes, séries ou ler artigos de outras coisas que vocês gostam, ela é muito mais uma estratégia motivacional. E vocês vão aprender vocabulário lógico. Mas é importante que vocês não abandonem o estudo formal. Por mais que, eu estudo na escola, o ensino não é muito bom. O seu professor estudou para estar ali. Ele é uma boa fonte de conhecimento formal. Leve a ele suas dúvidas. Tente falar com ele sobre o que fazer para aprimorar a sua produção. Ele com certeza vai poder te ajudar. Como o YouTube, que vocês têm acesso a conteúdo gratuito, não são somente vídeos que vocês podem usar para aprender. Inclusive, não são somente os vídeos que são os materiais gratuitos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar uma infinidade de materiais impressos, materiais em áudio. Tem vários sites que ensinam o idioma de graça. Se você se interessa por alemão, por exemplo, tem o site do Deutsche Welle, que disponibiliza o livro didático e os arquivos de áudio.
O que vocês precisam fazer é botar a cara e pesquisar e correr atrás desse conhecimento. Uma outra coisa que vocês podem fazer também é procurar o que em inglês a gente chama de readers, que são livros de literatura que são adaptados para níveis de conhecimento na língua. Por questões óbvias, aqui no Brasil, o mercado desses livros para inglês é muito grande. Nas outras línguas ele não é tão grande assim, mas ele também disponibiliza uma grande variedade de livros. A única coisa que vocês têm que começar a se acostumar é a identificar os níveis de cada editora. Porque elas às vezes dividem em 5 níveis, em 4 níveis, em 7 níveis, e aí vocês têm que saber qual é o nível de vocês para comprar aquele livro adequado ao seu nível. E não tenham preguiça de ler, porque faz parte. Aprender uma língua, leitura é primordial. Aplicativos para você estudar, eu conheço o Duolingo, que é interessante. Ele trabalha com pequenas regrinhas de inglês, coisas mais rápidas e fáceis. É uma maneira rápida, uma maneira que não consome muito tempo de você testar aí os seus conhecimentos. Tá no ônibus, vai lá, Duolingo, e ele tem vários idiomas também, não é só para o inglês. Ele tem espanhol, tem alemão, tem japonês. Uma outra coisa que é legal de vocês terem no celular de vocês são aplicativos de dicionários. Muitos dicionários de língua estrangeira têm uma versão app. E é interessante porque às vezes a gente acha uma palavra nova no idioma, não sabe o que é e tem que esperar chegar em casa para ver o dicionário. Bom, não tem mais, né? Existem sites que vocês podem acessar para aprender uma língua estrangeira. Existem sites que vocês podem se inscrever para ensinar a língua materna e aprender uma língua estrangeira, mas aí é um trabalho de troca. Se vocês procurarem no Google aprender inglês, aprender línguas, ensinar línguas, vocês vão ter acesso aí a vários sites que permitem esse tipo de inscrição gratuita. Só, como é uma inscrição gratuita, depende muito do professor que você vai ter, depende muito de quem você vai entrar em contato, né? Porque vale lembrar também que ser fluente no idioma não significa ser um bom professor no idioma, ok? Não caiam nessa conversa de que nativos são melhores professores. Não são. Numa cidade, você pode encontrar grupos de brasileiros que tentam aprender um idioma em comum. E aí essas pessoas podem se juntar para fazer um grupo de conversação. Porque estudar uma língua com um livro ou no computador só com os áudios não vai te trazer fluência, não vai te trazer domínio da fala. Então algumas pessoas fazem esses grupos. O ideal seria que você procurasse esses grupos na sua cidade. Algumas comunidades internacionais de estrangeiros que vieram para o Brasil e agora moram aqui se reúnem para manter esse tipo de contato e cultura do país deles. Alguns grupos são abertos a brasileiros que queiram aprender e conversar, alguns grupos não. Você sempre tem a alternativa de procurar na internet. Com certeza tem alguém aí na internet querendo praticar o inglês, o espanhol, o francês. Tudo que você precisa é um microfone, um aparelho de som que possa reproduzir aí o que a pessoa disser e uma conexão com a internet. Uma outra dica que eu acho que é a mais importante no final das contas é: não desista. Cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado. Para mim, é mais fácil aprender inglês do que aprender espanhol. Significa que eu vou desistir do espanhol? Não. Significa que eu vou tentar aí correr atrás, eu vou ter que despender mais tempo para aprender. Se eu não estou conseguindo aprender uma língua, significa que alguma coisa na minha estratégia de aprendizado, de estudo, não está dando certo. Então, o ideal é que eu reavalie a minha estratégia, os meus hábitos de estudo e tente me adaptar ao nível de dificuldade que eu tenho com aquela língua ou não. Da mesma maneira, se está muito fácil aprender aquela língua, significa que aquele conteúdo eu já domino. Então está na hora de eu procurar um desafio maior. É muito importante que vocês não desistam no primeiro obstáculo, porque eles vão existir. Aprender uma língua é
uma constante luta aí. É todo dia você ter uma descoberta nova, você ter um obstáculo novo e superar esse obstáculo. Se você procurou na sua cidade uma escola de idiomas e não está satisfeito, seja com preço, com horário, com turma, sempre vale a pena você procurar um professor particular. Às vezes, nem sempre tem um professor particular com horário perto da gente. Para isso tem a internet. Tem vários professores de inglês que fazem aulas por Skype ou por outros programas de conversa, de vídeo. Então, eu realmente sugiro que você aprenda um novo idioma. Vai mudar muito a sua vida. Obrigado a você que assistiu o vídeo todo até aqui. Eu espero realmente que vocês aprendam outros idiomas, não somente um, mas quantos vocês conseguirem. Não desistam nunca e continuem estudando.